Segunda Yautã, capítulo de número 3, verso de número 16, que é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A palavra do nosso Salvador Yahushua nos diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Yahu seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Yahu e do Am Yahushua Mashiach, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aminal, igreja, podeis vos assentar, amados. Amada igreja do Salvador Yahushua, estamos diante da presença do Todo-Poderoso, daquele que era e que é e que há de vir, daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então nós temos que estar prestando reverência, toda a nossa atenção às palavras que sairão da boca do Salvador Yahushua. Yahushua, ele vela pelo cumprimento da sua palavra, irmãos. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós temos que preservar a palavra de Yahushua, guardada dentro dos nossos corações, para não pecarmos contra a pureza desta palavra em nossa vida. Amados irmãos, nós estamos vivendo em dias em que as pessoas, dia após dia, estão se esfriando na emuná, porque diz a palavra que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Diversas pessoas estão se esfriando na oração, diversas pessoas estão se esfriando numa vida de consagração, numa vida onde o seu viver deva ser oferecido como uma oferta viva de sacrifício de louvor. As pessoas estão perdendo o interesse de servir a Yahushua. Cada dia que passa, as pessoas estão cada vez mais carnais, cada vez mais mundanas, cada vez mais de corações endurecidos. E Yahushua, ele mostra para nós que o povo está se esfriando na emuná. Infelizmente, o que está esfriando é o pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos está se esfriando. Então, Yahushua, ele quer mostrar para nós que nós precisamos nos atentar com o máximo de diligência acerca das palavras que nós estamos ouvindo. Porque a palavra que está saindo da boca do Salvador Yahushua, ela é vida e espírito, irmãos.
Uma vez que nós buscamos conhecer a verdade desta palavra, esta palavra nos liberta, esta palavra nos fortalece, esta palavra ela nos transforma, esta palavra ela nos renova, esta palavra nos dá sabedoria, faz de nós um povo mais do que vencedor, e nós nunca somos vencidos. Mas para isso nós temos que examinar as Escrituras. Yahushua ele diz em Yahuchanan capítulo 5 verso 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras, irmãos, elas precisam ser examinadas, elas precisam ser lidas. Nós temos que dedicar tempo para examinar as Escrituras, se de fato nós queremos manter uma vida de comunhão com o Altíssimo. Mas na medida que nós vamos caminhando, nós vamos observando o povo a tomar uma direção que não é a direção que o Altíssimo programou para que nós venhamos andar por meio dela. Amada Igreja do Salvador Yahushua, a vida dos seguidores de Yahushua do passado, dos nossos amados irmãos que estavam na cidade de Yahushalaim e em todas as cidades circunvizinhas ali, a vida deles era uma vida de oração, era uma vida de testemunho da verdade. Aquele povo dava testemunho da verdade, porque aquele povo aprendeu a valorizar a palavra que cobra deles uma vida de compromisso com a verdade. Como nós vamos conseguir manter uma vida de compromisso com a verdade se nós não examinarmos as Escrituras? Toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa, mas para nós extrair a inspiração que está nas Escrituras, nós temos que manter uma vida de comunhão, nós temos que manter uma vida de temor, nós temos que esconder esta palavra dentro do nosso coração para não pecar contra a pureza daquele que é Kadosh. Amada Igreja do Salvador Yahushua, esta palavra ela deve vir ao encontro de nossos corações e ser bem recebidas por nós. Mas infelizmente muitas das vezes nós recebemos esta palavra e damos liberdade para que o pecado venha extrair esta palavra de dentro de nossos corações. Se nós viver uma vida de iniquidade, nós vamos se esfriar na emuná, igreja. Nós vamos deixar o inimigo roubar esta palavra que é uma semente preciosa que está dentro de nós. Por isso, irmãos, nós temos que viver uma vida de compromisso com o nosso Salvador Yahushua, de estar examinando as Escrituras, porque nós podemos obter das Escrituras a vida eterna, porque é as Escrituras que revelam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade daquele que um dia há de nos julgar por todas as coisas que temos praticado por meio do nosso corpo, por meio do que temos visto, por meio do que temos falado, por meio do que temos ouvido, por meio do que temos sentido no nosso coração. Então nós temos que estar atentos, irmãos. Toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para edificar a igreja, para que a igreja seja uma igreja zelosa, uma igreja irrepreensível, uma igreja sóbria, uma igreja que viva em novidade de vida,
e que faz de nós uma igreja que venha dar testemunho da verdade. E Yahushua ele disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para nós ouvir a verdade que sai da boca do Salvador Yahushua, nós temos que examinar as Escrituras. Aleluia! Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Irmãos, há pessoas que ficam indignadas ao ponto de dizer consigo: as mensagens que o irmão Edivaldo anunciam são mensagens que constantemente estão nos corrigindo, nos redarguindo, nos repreendendo, cobrando de nós um viver segundo o perfil que os nossos amados irmãos do passado viveram. Amados irmãos, nós temos que compreender que Yahushua ele é Espírito. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta palavra ela é Espírito, irmãos. Uma vez que nós passamos a ouvir esta palavra ela produz a verdadeira emuná dentro de nossos corações. E sendo assim, o mesmo Espírito que tomou a vida dos profetas, tomou a vida dos emissários, os nossos amados irmãos que foram inspirados a escrever as Escrituras, foram inspirados a falar acerca das palavras que saíram da boca do Altíssimo. Aquele mesmo Espírito é o mesmo Espírito que opera nos dias de hoje. E Yahu ele não muda, irmãos. Ele é Kadosh, e ele quer ser seguido por um povo limpo de mãos, um povo puro de coração, um povo que tem prazer de viver segundo o perfil do caráter do Altíssimo. Porque o Altíssimo Yahu, ele quer que nós estejamos examinando a sua palavra, porque esta palavra ela purifica o nosso coração. Esta palavra ela liberta nós da escravidão do pecado. Esta palavra ela faz de nós um povo que venha a ser reconhecido pelo Altíssimo após nós entrar na eternidade. Se nós rejeitar esta palavra, Yahu por sua vez nos rejeitará. Muitas pessoas estão rejeitando a verdade. Muitas pessoas estão desprezando a verdade. Muitas pessoas não querem a verdade como regra absoluta de direção para a sua vida espiritual. Irmãos, a igreja precisa estar sempre examinando as Escrituras. Nós estamos cercados de uma tão grande quantidade de homens e de mulheres que vive uma vida no engano, que vive uma vida onde o espírito que conduz tais vidas é o espírito do engano, e tais vidas estão sendo enganadas porque não têm conhecimento da verdade. São vidas que estão escravizadas pelo pecado. A escravidão do pecado é por causa da falta de conhecimento. Por isso Yahushua disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade ela tem poder de fazer das irmãs mulheres puras. A verdade ela tem poder de transformar os irmãos em homens honestos. Porque o Altíssimo Yahu, ele nos cria em verdadeira justiça e santidade.
para que nós possamos nos tornar participantes da sua natureza divina. É através do conhecimento da verdade que nós recebemos o novo nascimento. O Espírito da verdade, ele nos gera de novo, mediante o conhecimento. Aleluia! O Altíssimo, ele quer nos dar conhecimento, irmãos, para transformar o nosso entendimento. Uma vez que nós passamos a ter conhecimento da verdade, nós somos libertos, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. O Espírito do Altíssimo, ele opera em nós uma transformação de natureza. Ele nos ensina como devemos andar em espírito, como devemos escapar das corrupções do mundo, como devemos dar testemunho da verdade, como podemos ser a luz deste mundo. Por que, irmãos? Yahushua, ele está sendo desprezado nos dias de hoje. Como é que eu posso estar desprezando a Yahushua? Quando a gente despreza a sua palavra. Um filho que despreza a palavra do seu pai, ele está desprezando o seu pai. A palavra que sai da boca do Altíssimo, ela precisa ser examinada por nós, os seus filhos. Nós temos que cingir os lombos do nosso entendimento com a verdade da palavra que sai da boca do Altíssimo Yahu. Porque ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo Yahu. Para nós ouvir a voz da palavra que sai da boca do Altíssimo Yahu, irmãos, nós temos que ter temor, porque o Altíssimo, ele sonda os nossos corações, e ele diz na tua palavra: e quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Ai de nós se formos julgados nas condições de um povo rebelde, de um povo soberbo, de um povo desobediente. As Escrituras, irmãos, elas são a instrução para nós viver em comunhão com o Altíssimo. Uma vez que nós, em comunhão com o Altíssimo, passamos a examinar estas palavras, o Altíssimo, ele nos revela os mistérios profundos pelos quais ele trouxe o propósito de escrever estas palavras. A palavra diz que aquele que é espiritual discerne tudo muito bem, e de ninguém é discernido. Muitas pessoas não têm o discernimento da doutrina de Yahushua quanto ao uso do véu para cobrir a cabeça das irmãs. Muitas pessoas, elas examinam as Escrituras e não conseguem obter delas a revelação pelo qual o Altíssimo mostra a interpretação daquela palavra. A palavra diz, irmãos, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Nós temos que examinar esta palavra. Quanto
quanto tempo você está dedicando em examinar esta palavra? Nós estamos vivendo numa era, irmãos, em que as pessoas estão dedicando um tempo muito maior pelas coisas da terra do que buscar o discernimento das revelações das coisas que são de cima. A palavra diz que aquele que é nascido do Espírito, ele deve pensar nas coisas que são de cima. Ele deve buscar primeiro o reino de Yahu e a sua justiça, e as demais coisas o Altíssimo pode operar na sua vida. Esta palavra, ela serve para nos ensinar. Esta palavra, ela serve para nos corrigir. Esta palavra, ela serve para nos dar sabedoria. O Altíssimo, ele não dá sabedoria para aqueles que são soberbos, para aqueles que são rebeldes, para aqueles que não aceitam a correção. Ele diz na tua palavra, em Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor. Como que está o teu temor ao ouvir a palavra? Estamos temendo a palavra somente quando nós estamos reunidos aqui? E quando nós não estamos reunidos aqui, no meio desta congregação, como que está o temor mediante o testemunho da verdade que nós temos que dar? Um dia nós vamos ser cobrados, irmãos. O Altíssimo, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Tem gente que quer inspiração das escrituras, mas vive uma vida pecaminosa, vive uma vida na imundícia do pecado, na impureza do pecado. E Yahu, ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a esses não. Yahu, ele não revela a profundidade dos mistérios dele para aqueles que querem viver uma vida de pessoas religiosas, que querem viver uma vida de pessoas guiadas por espírito religioso. Oh, amada igreja do Salvador Yahushua, esta palavra é para fazer de nós um povo zeloso, especial de boas obras. Esta palavra é para fazer de nós um povo que seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Sem o conhecimento desta palavra, que nos corrige, que nos repreende, que nos ensina, que nos exorta, nós podemos, irmãos, ser decepcionados pelo Altíssimo naquele dia. As mensagens que Yahushua trazia ao seu povo eram mensagens que estavam cheias de instruções, e naquelas instruções tinham alertas, naquelas instruções tinham correção, naquelas instruções cobravam do povo arrependimento, conversão dos seus maus caminhos, para que possamos estar vivendo uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida honesta. Muitas pessoas dizem: eu conheço a Yahu, mas infelizmente não teme a Yahu. Aquele que não teme a Yahu, ele não se dá por conhecido a tais vidas. Porque aquele que diz que conhece a Yahu e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Olha o que diz a palavra no livro da frente, Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, verso de número 15. Tito capítulo 1, verso de número 15. Todas as coisas são puras para os puros. Quem crê assim, diga aleluia.
Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Muitas pessoas estão afirmando que conhecem a Yahweh, mas são desobedientes, são rebeldes, são soberbos. As coisas puras do Altíssimo Yahweh, irmãos, para muitas mulheres e homens que dizem servir o Altíssimo, esta palavra é loucura, esta doutrina é loucura. Não dá para viver esta palavra, não dá para poder aceitar esta palavra. Irmãos, quem é de Yahweh escuta as palavras de Yahweh. Yahushua disse para os homens religiosos daquela época: vós não escutais as minhas palavras porque não sois de Yahweh. Porque não podeis compreender a minha linguagem? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Irmãos, não basta a gente apenas estar com as Escrituras nas nossas mãos. Nós temos que examiná-la. Quanto tempo você está dedicando em examinar as Escrituras por dia? Nós temos que examinar as Escrituras a tempo e fora de tempo. Assim como devemos estar vivendo uma vida de oração. Na tarde de hoje, eu estava ali no meu trabalho e o Espírito do Altíssimo, de repente, ele me despertou para uma palavra. E no momento que ele me despertou para uma palavra, eu comecei a examinar aquela palavra no meu entendimento. E o Altíssimo falou comigo grandemente nesta tarde lá no meu trabalho. Eu estava examinando as Escrituras no entendimento. Em espírito eu estava examinando as Escrituras. Examinando aquilo que estava dentro do meu coração. O que é que está dentro dos corações dos irmãos para os irmãos ocupar o vosso tempo na presença do Altíssimo? Muitas pessoas estão desprezando a palavra. Só valorizam a palavra quando estão dentro da congregação. Nós temos que examinar a palavra em cada momento da nossa vida. Porque quando nós examinamos a palavra ela vai nos dar a direção pela qual devemos tomar as decisões, pelo caminho que devemos andar. O que despreza a palavra que sai da boca do Altíssimo Yahweh, esse perecerá. Mas aquele que teme esta palavra, que é divinamente inspirada, para te fortalecer, para te renovar, para te levantar, para fazer de ti uma pessoa que vence o pecado. Quero ver a pessoa vencer o pecado sem ter conhecimento da verdade. Muitas pessoas estão vivendo no pecado, conformadas com o pecado, sabe por quê? Porque não têm conhecimento da verdade. As coisas que são puras para o Altíssimo, para tais vidas que estão desprezando a palavra, é loucura. Irmão, não tem como viver desse jeito, sentir alegria desse jeito. O Altíssimo, ele repreende, ele castiga a todos quanto ele ama. Por que é que o Altíssimo nos repreende? Por que é que o Altíssimo nos corrige? Para que sejamos um povo sóbrio, especial, zeloso, um povo puro, um povo íntegro, um povo reto, um povo que escapa das corrupções do mundo, um povo que faz a diferença na face desta terra. O Altíssimo, ele não quer que nós estejamos desprezando as coisas dele que são puras. E muitas das vezes nós desprezamos a pureza do Altíssimo porque não temos conhecimento. E como é que vamos ter conhecimento se nós não examinarmos as Escrituras? As pessoas que têm conhecimento da verdade,
pesquisando na internet. Você conhece a vida daquelas pessoas que estão ensinando na internet? A palavra diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós. Você acha que o falso profeta ele vai chegar até nós somente falando mentira? É negativo. De repente ele vai despertar em nós um ponto que é verdade. E aí, quando nós atentos nossos ouvidos para ouvir aquele falso profeta, ele começa a distorcer, a perverter a palavra de forma oculta. Muitas pessoas pensam que o inimigo vai perverter toda a palavra. Não. Ele vai usar a palavra, alguns pontos ele vai jogar de isca. Esse ponto é verdade, mas eu vou tentar pegar eles pela verdade. Vou tentar pegar eles pela verdade, e através da decisão deles de seguir a nós, eu vou perverter o coração deles com a mentira. Uma mentira é uma verdade distorcida. E muitas pessoas aceitam a mentira no lugar da verdade. Porque hoje tem muitos doutores que convertem a verdade em mentira. É por isso que a palavra diz aqui, em Tito capítulo 1, verso de número 16, confessam que conhecem a Yahweh. Muitas pessoas estão dizendo: eu conheço ao Altíssimo. Mas a palavra diz que aquele que diz que conhece o Altíssimo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então está aqui Tito capítulo 1, verso 16. Confessam que conhecem a Yahweh, mas negam-no com as obras. Sabe por que eles negam a Yahweh através das suas obras? Porque são homens que estão com o seu entendimento e consciência contaminados. Aquilo que é puro é aquilo que não está contaminado. Não adianta a gente dizer que somos um povo puro, se no nosso viver existem algumas contaminações. Aquilo que é puro não tem mistura. Tem pessoas que querem dizer que são puros, vivendo no mundanismo, vivendo na carnalidade. Ai, irmão, todos nós pecamos, de fato, todos nós pecamos. Mas diz a palavra que não podemos pecar voluntariamente depois de termos conhecimento da verdade. As irmãs que já têm a revelação do uso do véu, se as irmãs forem aí se alimentar de alguma palavra e deixar de usar o véu, crendo que o teu cabelo é o véu, as irmãs vão ser mulheres contaminadas. Aquilo que era puro se torna algo impuro, porque foi manifesto uma mistura, uma impureza naquilo que era puro. Hoje nós cremos na doutrina de Yahushua, que diz que temos que invocar o nome de Yahushua na imersão nas águas. Mas muitos não invocam o nome de Yahushua e acreditam que estão vivendo uma vida de pureza, invocando o nome de uma imagem de escultura, pela invocação do nome do Salvador da letra J. No hebraico não existe a letra J.
Os homens religiosos, eles criaram um nome para não revelar o verdadeiro nome. E diz a palavra que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Muitos estão tendo inspiração de perverter a escritura e não aceitam a verdade. Mas nós não somos como tais homens que falsificam a palavra. Nenhuma escritura é de particular interpretação. Então não adianta a pessoa dizer que conhece a Yahweh, mas negam a Yahweh com as suas obras, tornando aquilo que é puro numa impureza. Aí as pessoas estão combatendo a verdade em mentira, transformando o que é puro numa impureza, acreditando que aquilo que é impuro é algo puro. Tem pessoas que vivem uma vida na carnalidade, acreditando que estão vivendo uma vida no espírito. Eu tive conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim: olha, veja bem, quando você examina a escritura e você passa a obter fé daquilo que você examinou as escrituras, você tem que estar firme naquilo que você crê. Concordo com esta palavra. Mas a pessoa acha que está firme indo para uma praia de nudismo, aonde tem pessoas seminuas lá. Ele acredita que está conservando a pureza lá no meio de pessoas seminuas. Está lá a pessoa com toda a família dela, está lá a pessoa no meio do nudismo dizendo que são pessoas puras. Tem como uma pessoa ter pureza lá no meio do nudismo? Tem como uma pessoa estar sem se contaminar com o espírito da prostituição lá no meio do nudismo? Não tem, irmãos. E Yahushua, ele deixou bem claro aos seus seguidores que é para os seus seguidores acautelar dos falsos profetas que trazem ensinos de engano. E ele dá ordem aos seus profetas que venham pregar a tempo e fora de tempo com toda longanimidade. Já são 22 anos que eu anuncio esta palavra. Irmão, por que o irmão não anuncia uma palavra que traz alegria para o povo? Uma palavra que chama os homens a viver uma vida de prosperidade aqui na terra. Irmãos, é para nós pregar a palavra a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade. Nós temos que ser longânimos em conservar essa doutrina, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é a doutrina que corrige, a sã doutrina é a doutrina que nos exorta, a sã doutrina é a palavra que nos ensina como devemos viver em verdadeira justiça e pureza de caráter, ou vamos viver no pecado. Filhinhos, ninguém vos engane, aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Mas aquele que pratica o pecado é do diabo. E Yahushua disse: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Tudo que ele fala é mentira e não há verdade nele, porque é mentiroso e pai da mentira. Muitas pessoas estão seguindo o pai da mentira e não aceita aquele que é a verdade. Então, igreja, não podemos deixar de examinar as Escrituras, porque só vamos ouvir a voz do bom pastor, que é manifesta pela palavra da verdade, desde o momento que nós passamos a conhecer a palavra dele. Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra de Yahushua, ela é vida e espírito. Esta palavra é poderosa, irmãos, para nos libertar, para nos transformar, para nos salvar. Esta palavra é poderosa para nos purificar de toda a iniquidade. Por isso que os nossos amados irmãos que estavam em Yahushua, eles diziam: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se nós não se arrepender nem se converter através do conhecimento da verdade, não teremos os nossos pecados apagados. Aleluia! Temos que pregar a doutrina a tempo e fora de tempo. Aleluia! Quem ama a verdade, diga aleluia! Muitas pessoas, irmãos, estão se apostatando da emuná, dando ouvidos a espíritos enganadores, que estão usando homens e mulheres para converter a verdade em mentira. São doutores que conseguem perverter a palavra de forma sutil. São homens que dizem: eu sou estudado. Irmão, o nosso amado irmão Shaul, ele dizia em Gálatas 1, verso 12: faço, porém, meus irmãos, saber que a palavra que vos tenho anunciado, não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação do Am Yahushua o Mashiach, o Espírito de Yahushua. É Ele que nos guia em toda a verdade, é Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos dá inspiração para compreender as Escrituras, é Ele que corrige, é Ele que exorta, é Ele que castiga, é Ele que ensina, é Ele que age, operando tanto o seu querer como o seu efetuar na vida daqueles que examinam as Escrituras. Porque se nós não examinarmos as Escrituras, nós vamos ser destruídos. Porque o Altíssimo disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Yahu. Então guarda esta palavra. Esta palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho e salvação para a nossa alma. Amém não? Quem vai viver uma vida dedicada em examinar as Escrituras mais ainda, diga aleluia! Aleluia! Esta é a palavra da salvação que o Altíssimo nos deu nesta noite. Vamos orar agradecendo para voltarmos para os nossos lares. Ó eterno Salvador Yahushua,
Louvado e exaltado seja sempre o teu nome, porque pela tua bondade, pela tua infinita compaixão e piedade, nós estamos sendo instruídos a viver uma vida de pureza em toda a nossa maneira de viver. Ajuda-nos a aceitar e viver toda palavra que sai da tua boca. A tua palavra diz que aquele que é nascido do Espírito, ele deve viver de toda palavra que sai da tua boca. Quantos e quantas estão querendo viver apenas de uma palavra, mas não aceitam as demais coisas para pôr em prática em seu viver. Ó meu Salvador, abençoa o teu povo. Ó meu Salvador, abençoa a tua igreja. Ajuda a tua igreja a dar testemunho da verdade. Ajuda a tua igreja a ouvir a verdade por meio do temor que é revelado pelo teu Espírito. Que esta verdade possa despertar os demais irmãos que estão perto e longe. Que esta verdade possa transformar mulheres carnais, homens carnais, em homens espirituais, homens que passam a compreender as coisas do teu Espírito, para viver em Espírito na tua presença, para que possam ser participantes da sua natureza divina. Fortalece, meu amo e Aúcho, a tua igreja, dando forças para que a tua igreja possa prosseguir avante, permanecendo firme e constante em toda obra do teu reino aqui na terra. Liberta-nos, meu amo, de qualquer palavra que possa ser uma palavra contaminada, cheia de impureza, pelo qual de repente nós ainda não temos conhecimento. Fortalece o irmão Davi Siqueira, a irmã Aparecida e toda a sua família ali em Presidente Prudente. Fortalece o irmão Jorge, a irmã Leila e toda a sua casa ali na cidade de Ourinhos. Fortalece o irmão José Ribeiro, a irmã Ana Maria, a irmã Miriam e os demais irmãos ali de Goiânia. Renova a espiritualidade dos nossos amados irmãos ali da cidade de Campos Novos. Abençoa de uma maneira especial a vida espiritual do irmão Atílio e da irmã Marlene. Ah, meu Salvador, abençoa toda a sua casa. Abençoa a vida dos nossos amados irmãos que estão ali em Ponta Grossa. O irmão José Giovanni e toda a sua casa. A irmã Yumério, o irmão Américo Garcia e toda a sua casa. O irmão Fernando e toda a sua casa. O irmão Adir e toda a sua casa. A irmã Maria, o Luciano. Guarda esta família, meu amo. Ó, meu Salvador, abençoa os irmãos de Colombo. Abençoa os irmãos de Mocacudo, o irmão Mauro, o irmão Fernando e toda a sua casa ali da cidade de Mocacudo. Abençoa os irmãos de perto e de longe. Abençoa os irmãos de Sertãozinho, o irmão Edmarcos e família ali na cidade de Pontal. Fortalece grandemente a irmã Fátima e família ali em Pitangueiras. Fortalece o irmão Aparecido. Fortalece a irmã Maria Rosineia. Fortalece toda a sua casa em Pitangueiras. Fortalece a irmã Lisbete e toda a sua família ali em Bebedouro. Fortalece os irmãos de Barretos, o irmão Josmar e toda a sua casa, a irmã Maria Lúcia e toda a sua casa. Ah, meu amo, abençoa os irmãos ali de Barretos,
Abençoa a irmã Maria Dias, ali na cidade de Franca, e toda a sua casa. Assim te louvamos, te exaltamos e te magnificamos por esta palavra, hoje e para todos sempre. Aminal, meu ame Yahushua. Aminal, meu ame Yahushua. Vamos nos despedir, igreja. Aleluia. A Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja sobre a igreja, hoje e para todos sempre. E a igreja, de todo o seu coração, digam: Amém. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de pureza. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua o Mashiach seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os nossos amados irmãos que querem entrar em contato conosco de perto e de longe, sejam bem-vindos. Fale conosco pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ou visite o nosso canal no YouTube pelo nome de Irmão Edivaldo Yahushua. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de todos.